Semana passada nós falamos sobre o antes, o pré-tempestade. E como tema da administração foi a previsão do tempo. E nós aprendemos como nós devemos nos preparar, o lugar certo para se estar e qual companhia devemos ter. Amém? Quem estava aqui semana passada? Se você não estava, a mensagem já está lá no canal da Família Vida e Paz. Você pode assistir para você não ficar totalmente perdido, mas acho que você vai entender. E hoje, como o tema já diz, no olho do furacão. Já ouviram essa expressão? E hoje, como o tema já sugere, nós falaremos sobre a tempestade, durante a tempestade, o tempo que está acontecendo. Normalmente, a grande maioria de nós já dizemos que nós estamos passando por uma tempestade, passando por uma tribulação. Dificilmente, quando você pergunta a alguém, principalmente cristão, você fala bem assim, tá tudo bem? Aí a pessoa fala tudo. Mas tá tudo tranquilo, rapaz, tá passando por uma prova, né? A gente não fala tempestade, mas prova, o que crente passa de prova, né? O que não tinha prova na escola, tem prova quando é crente, né? Estou passando por uma prova e tal. E é interessante o seguinte, a forma que você enfrenta a sua prova, a sua tempestade, definirá se você vai vencer ou se você vai ser derrotado e como também você vai sair dela, seja ganhando ou seja perdendo ela, entenderam? A forma que você luta ela, a forma que você passa por ela, vai determinar como é que, se você vai ganhar ou se você vai perder, e vai determinar também como você vai sair dela. Isso é muito importante, porque mesmo ganhando, você pode sair de uma maneira que você não gostaria de sair. E se você quer saber sobre essa parte aí, é só na semana que vem, entendeu? Eu estou deixando esse negócio para o pessoal chamar mais gente, entendeu? Então, nesse início da mensagem, eu quero lembrar algo importante para vocês que a palavra nos garante. Romanos 8,37 diz assim: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Que top, pastor. Então, para que o senhor está pregando uma mensagem que nos ensina a como nos portar na tempestade, se nós já somos vencedores dela, se nós já somos mais que vencedores? Primeiro você tem que entender uma coisa: a Bíblia, ela não é lida por textos, não é interpretada por textos isolados. Diga, a Bíblia não é interpretada por textos isolados. A Bíblia, ela sempre está num contexto. É muito importante você entender isso. O Novo Testamento, normalmente ele é em ordem cronológica já. O fato aconteceu naquela ordem mesmo que está lá na sua Bíblia. Agora o Velho Testamento, a ordem totalmente ao contrário. Deus, se você tem, não sei se o MIP Store tem ainda, mas tem uma Bíblia em ordem cronológica, que é muito interessante. Depois que você lê a Bíblia normal, depois lê essa Bíblia em ordem cronológica, é muito interessante para você estudar. Mas a Bíblia, ela vai de um contexto. Então muitas vezes você pega um texto isolado e você quer tirar uma doutrina sobre aquilo ali, mas é interessante você ler o contexto, porque o próprio texto que diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, no versículo anterior, no versículo 36, diz assim: como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Agora você não deu glória a Deus, né? Você deu um glória a Deus tão animado na última, quando falou que sou mais que vencedor, agora você deu uma acalmada. E é no mesmo texto. De repente você nem sabia. Eu lendo a Bíblia, eu vejo que Deus tem uma maneira de fazer o seguinte: Ele bate e depois faz um carinho. Entendeu? Aí quando você fica acariciado, Ele vem pum, de novo. Aí quando você acha que está tudo bem, Ele mostra para você: ó, cuidado. Por quê? Porque a gente tem o costume de fazer algo que nós vamos saber na semana que vem. Só os spoilers, né? Mas a Bíblia no contexto, ou seja, nós teremos dificuldades. Mesmo sendo mais que vencedores, nós teremos dificuldades. E como nós falamos na semana passada, a tempestade é inevitável. Diga, inevitável. É algo que você não prevê muitas vezes, ou prevê, mas é algo que você não tem que saber se vai ou não acontecer, mas sim quando ela vai acontecer, porque uma hora vai ter. Pode ser mais vezes, pode ser menos vezes, pode ser mais forte, pode ser mais fraca, depende. Verdade, pastor, mas bom,
nós já sabemos que nós somos mais que vencedores, amém? Sim, nós somos mais que vencedores, mas existe uma condição para nós sermos mais que vencedores. Porque as coisas são de graça, pela graça de Deus, mas tem algumas atitudes que nós temos que tomar. Diga, eu vou tomar. Isso. E qual condição que é esta, pastor? É só você ler o texto. O texto diz, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Como assim? Entenda uma coisa, toda garantia que você tem, ela vem através de uma escolha. Diga, escolha. Um exemplo para ficar bem claro para você do que eu estou falando é o seguinte: Jesus morreu por todas as pessoas? Hã? Responda, Jesus morreu por todas as pessoas? Sim, por todas, por todas. O perdão, a remissão dos pecados está disponível para todas as pessoas, mas a palavra de Deus diz que aqueles que confessarem e o aceitarem, a eles deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, o perdão está disponível, a remissão dos pecados está disponível, Jesus morreu para todos nós, mas tem gente que quer e tem gente que não quer. Ou seja, como que é? Tem a garantia, não tem a garantia? Eu posso te entregar uma garantia hoje, ó. Jesus perdoa os seus pecados, Jesus te lava de toda iniquidade. Mas para você ter essa garantia, você precisa fazer uma escolha. Diga, escolha. Você precisa confessar, você precisa aceitar, você precisa negar a si mesmo. Você precisa matar a sua carne e viver uma vida para Cristo. Amém? Estão me entendendo? Quer ver uma coisa para você entender ainda mais sobre essa questão de garantia? Sobre essa questão de, para você ser mais que vencedor, precisa de alguma coisa? Quando você vai comprar um produto, normalmente nessas lojas de eletrodoméstico tem muito isso. Você vai e compra uma geladeira. E aí o vendedor sempre chega e vai falar com você o seguinte: essa geladeira tem garantia de 1 ano. Mas se você acrescentar 12 reais a sua parcelinha, você vai ter uma quê? Uma garantia estendida por mais 1 ano. Mas parece que o demônio, ele vê essas coisas de garantia, porque se você pega 1 ano, dá 1 ano e 1 dia a geladeira para dar um problema. Você pega 2 anos, dá 2 anos e 1 dia a geladeira dá um problema. Está repreendido esse nome de Jesus. Porque parece que acaba a garantia, vem um defeito, né? Mas, para você ficar mais fácil de entender, é o seguinte: você ser vencedor é você optar pela garantia simples. Você ser mais que vencedor é você optar pela garantia estendida. Sabe por que a garantia simples ela vem? Você vai ter, você comprando um produto, você tem a garantia, não é? Seja de 3 meses, seja de 6 meses, seja de 1 ano. Mas se você opta por pagar um pouco a mais e ter uma garantia estendida, aí significa que você se torna mais que vencedor. Você está conseguindo me compreender? Eu quero que fique mais claro para você agora. Para você ser mais que vencedor é apenas por meio dele. Ou seja, se você escolhe não andar com ele, você não tem essa garantia de ser mais que vencedor. Porque de repente você quer se apegar só no Romanos 8,37. Você quer falar para você o dia todo: eu sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. Não importa o que eu faça, eu vou vencer. Opa! Não é assim que funciona. Importa sim. A palavra de Deus, como eu falei aqui, diz que a gente tem que negar a si mesmo. É o quê? É abdicar das suas vontades para você poder viver algo em Deus. Você, com certeza, muitos que estão aqui, abdicaram da vontade de ficar debaixo de uma coberta assistindo Netflix para poder vir para a igreja hoje. E você é louco. Você não bate bem na cabeça. Entendeu? Hein? Vocês são muito perturbados, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? O demônio que chega para vocês fica endemoniado. De tão doido vocês são. Entendeu? Você fez uma escolha. Então você veio para cá. Por quê? Porque se fosse para você trabalhar, você ia. Se fosse uma festinha, oh, meu amigo, boca livre, crente, oh, ia. Entendeu? Uma comunhão, quando você não tem que pagar. Porque tem vezes que a pessoa te chama e diz assim: vamos fazer um churrasquinho lá em casa? Vão. Que bom, tá, eu vou sim. Mas é 35 por pessoa. Deixa eu ver que estou ocupado nesse dia, não vai dar. Entendeu? Mas, para você ser mais que vencedor, é necessário que você tenha uma escolha. Faça uma escolha. Ok, pastor, eu entendi que tem que andar com ele. Mas mesmo você andando com ele, vivendo com ele, caminhando com ele, servindo a ele,
buscando a Ele. Mesmo assim vem a tempestade? Vem. Porque ela é inevitável. Nesses 3 sábados, o que eu quero que você fique na sua cabeça fixado é que a tempestade ela vai acontecer. E eu não estou fazendo isso por causa de questão para poder, eu sou profeta do caos, nada disso não. Eu estou fazendo isso para poder preparar o teu coração para que chegue no final do ano e nós temos mais jovens aqui e vocês que estão aqui também. Sabe por quê? Sabe qual é o problema da igreja brasileira? Não é da igreja aqui no Espírito Santo não, no Espírito Santo também, bastante. É a rotatividade. Passa muita gente pela igreja e vai embora. Por quê? Porque tem uma tempestade, sai fora. Tem uma tempestade, sai fora. Tem uma prova, sai fora. Tem uma tribulação, sai fora. E aí eu estou lá ainda assistindo o Apocalipse ainda, que eu falei com vocês um tempão. É porque agora nós temos um filho pequeno, né, irmão? Então, não é essa graça toda que tinha antes, né? Lindo, maravilhoso, mas tem vezes que chora também, tá? Tem vezes que caga, né? Tem que limpar. Papai limpa, não limpa, amor? Limpa, eu banho. Já encostei no cocô dele, que nojeira, né? Entendeu? Mas nós estamos lá assistindo e hoje no episódio que a gente conseguiu ver lá, o pastor lá que ficou, teve um pastor que ficou, tá repreendido, não vou ficar não. Teve um pastor lá que ficou. E o pastor, engraçado, quando subiu todo mundo, ele fez assim, putz. Tipo assim, caguei, mano. Agora já era. E ele pegou e chegou para a mulher dele e falou bem assim, meu amor, pelas minhas contas deu 3 anos e meio. Para quem sabe da linha escatológica, diz que depois de 3 anos e meio de paz, depois de 3 anos e meio é só. Então ele preparou o povo dele lá. O povo que ouviu ele preparou, guardou alimento, tá pronto. Então nós precisamos nos preparar para viver essas tempestades que podem acontecer. E uma coisa primordial que você tem que entender nessa noite e aprender, está em Tiago, capítulo 1, verso número 2, que diz assim: a tempestade meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, diga grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Diga de novo, grande alegria. A tempestade ela é inevitável, a provação ela vem, a tribulação acontece, e durante tudo isso, você deve permanecer alegre. Dá um sorriso para o seu irmão. Você deve permanecer alegre. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Posso me sentar aqui? Olha só. Tá pegando aí, né? Certa vez, isso é verídico, tá? Tinha um senhor, o nome dele era Horatio. Ele é americano. E aí, as 4 filhas dele e a esposa foram fazer uma viagem de navio. Isso há muitos anos atrás. E nessa viagem o navio sofreu um acidente. Ele colidiu com outro navio. E quando ele ficou sabendo do acontecimento, daquilo que aconteceu, ele recebeu um bilhete da esposa dele, escrito apenas assim, ó: salva sozinha. E naquele desastre, isso é real, aquele homem perdeu suas 4 filhas, de uma vez só. E certa vez, depois de alguns anos, ele e a esposa dele foram viajar de navio mais uma vez. E certo momento eles estavam passando exatamente onde foi o acidente que causou a morte das 4 filhas dele. De repente você imagina bem assim: nossa, eu estou passando por uma provação, por uma tempestade, eu estou passando por algo que eu não sei como lidar. E o pastor vem falar sobre alegria. E quando aquele homem estava ali, e ele passando por aquele lugar junto com a esposa dele, ele começou a orar e começou a cantar uma canção. E a canção diz assim: se paz a mais doce
me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E ele começou a cantar um refrão assim, passando pelo lugar onde ele tinha vivido a maior provação. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E ele continuou cantando assim, ó. Embora me assaltes, cruel Satanás, e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz com Jesus eu serei. E ele repetia, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe, filhos, muitas vezes a gente vem para ministrar algo, ou para cantar, ou para pregar, ou num discipulado, ou numa célula, e eu sei que você já passou por isso, e o seu coração está revolto, muitas provas, uma tempestade, muitas tribulações, muita coisa acontecendo. Eu já subi muitas vezes assim aqui. Eu já sei dessa história há bastante tempo. E toda vez que eu penso em deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, toda vez que eu penso em abandonar aquilo que o Senhor me deu, toda vez que eu penso em desistir, eu me lembro que não importa a tempestade que eu estou passando, eu sei que com Jesus eu posso ser feliz. Eu já podia terminar a mensagem aqui. Eu tenho muita coisa para falar aqui ainda. Mas eu queria que você aprendesse que é importante você passar pela tempestade sorrindo. Entenda uma coisa muito importante: a rede social não é um psicólogo. A rede social não é o lugar de você colocar os seus questionamentos, as suas tristezas. O lugar de você fazer isso é aos pés de Jesus. Porque mesmo que você perca algo muito valioso, como esse homem perdeu, você vai conseguir passar, lembrar e cantar: sou feliz com Jesus. Você pode aplaudir esse Jesus? Não desanime, não. Persista. Você vai passar por isso. Vocês sabem que muitas vezes eu falo aqui que eu não sou aquele pregador motivacional, coach, essas coisas. Mas esse tempo é necessário ministrar palavras de vitória sobre a tua vida. Nós vamos vencer isso. Não importa a luta que nós iremos enfrentar, se nós tivermos Jesus no nosso barco, nós vamos vencer a tempestade. Até aqui eu já dei 2 conselhos importantíssimos para você. Você deve escolher Jesus para ser mais que vencedor, e você deve ter alegria durante a tempestade. Mas eu quero ler uma outra história com vocês aqui.
e compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor falou no meu coração. Mateus 14, 22 a 33 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, diga ondas, pois um vento forte, diga um vento forte, havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, diga Pedro, gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, diga desceu do barco, e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, diga de novo, vento forte, e nas ondas, diga de novo, ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me! No mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Diga, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Uau, uau. Esse texto é demais. Essa história, ela mexe comigo. Esse momento, ele não sai da minha mente. Em todos os momentos que eu estou, eu me lembro dessa cena, desse texto. Se tem um YouTube celestial lá no céu, se tem alguma coisa que a gente pode ver os vídeos lá do que aconteceu, que eu acredito que a gente vai ter em nome de Jesus, que eu quero ver essas coisas. Imagina a Bíblia em vídeo, real mesmo, não é da Record não, real. Aí você vê lá esse momento onde Jesus começa a caminhar sobre as águas, e aí Pedro também caminha. E dentro desse texto, eu quero destacar alguns elementos com você, para você ter isso no teu coração durante a tempestade. Você já aprendeu que durante a tempestade você deve ser alegre, amém? Então dê um sorriso para o seu irmão aí, de máscara mesmo, dá para ver com os olhos, sabia? Que os olhos fecham, quem é mais gordinho depois assim, ó, fecha mais, né? E também escolher a Ele para você ser mais que vencedor. Mas primeira coisa que eu vejo nesse texto: ousadia. Diga comigo, ousadia. Quando estamos dentro de uma tempestade, filhos, não adianta se esconder, não adianta ir para uma caverna. Nós precisamos ser ousados. Não adianta você querer olhar para a tempestade e se trancar dentro do seu quarto e falar bem assim: quanto mais tempo eu ficar aqui, ela vai acabar. Não, nós devemos enfrentá-la. Nós devemos ser ousados. Como assim? Um exemplo de ousadia nesse texto é Pedro, gente. De repente você fala bem assim: mas ele afundou. Mas quem de nós, que num mar aberto, profundo, chega um cara andando no meio das águas, primeiro que você seria um daqueles que não iria acreditar que era Jesus, não é verdade? Ah não, eu ia acreditar de boa, difícil. De repente, depois de um tempo, depois dele cantar um digno de tudo, de repente, né? Ele desse algum sinalzinho. Mas você ia falar bem assim: pô, estamos aqui numa tempestade e Jesus está aparecendo caminhando. Essa já é a primeira loucura. A segunda é o seguinte: eu acho que Pedro, quando ele falou bem assim: se é o Senhor, manda eu ir aí. É igual quando alguém vira para você e fala assim: duvido. E você fica instigado, mas na hora da vez você não faz, porque você sabe que o negócio é meio impossível. E Pedro ali, ele não ia nadar. Ele pediu o quê? Se é o Senhor mesmo, me mande ir até aí com o Senhor caminhando. E deixa eu explicar um negócio para você. De repente você fala bem assim: ah, mas é porque eu já vi na internet uns vídeos do pessoal andando sobre o mar. Já viu aquele pessoal que sai correndo assim, ó, e dá uns 10 passos, mais ou menos 10, 12 passos? Primeiro,
a pessoa tem que estar correndo. Segundo, tem que ser treinada para isso. Terceiro, é uma roupa toda preparada. Pedro estava ali com aquelas roupas velhas, túnica e tal. E ele não saiu correndo do barco. Ele pisou na água. Então a primeira coisa para você vencer a tempestade que você está vivendo, você precisa ser ousado. Você precisa ter a moral e a ousadia de começar a caminhar sobre as águas. De começar a andar sobre as águas. Mas isso é possível? É possível. Tanto espiritualmente falando, como fisicamente falando. Lá na Indonésia, os cristãos são perseguidos, muito perseguidos. E para eles cultuarem o Senhor, isso é verídico também, tá? Eu ouvi lá em Santarém de um pastor que era da Indonésia. E ele mostrou para nós naquele dia, contou para nós naquele dia. Para eles adorarem o Senhor, eles têm que ir para o outro lado da ilha, porque na ilha onde eles estão não é permitido adorar. Só que para ir para o outro lado da ilha, tem que ir de barco. Só que o governo não permite que os cristãos entrem nos barcos. Por quê? Porque senão eles vão adorar o Senhor lá do outro lado. Sabe o que começou a acontecer? Eles começaram a atravessar caminhando. E você acha que está vivendo uma parada doida, né? Pô, chorei hoje, mano. Entendeu? De vez em quando é bom a gente sofrer umas perseguições, uns negócios, o negócio arretar mesmo, para a gente poder ver se é crente mesmo, entendeu? É bom de vez em quando uns malditos aí, Jesus, não pode falar isso, né? Uns abençoados que nós estamos orando, entendeu? Quer fechar isso, quer fechar aquilo, quer fechar a igreja, quer parar e tal. É bom de vez em quando acontecer isso, para o pessoal dar um pouco de valor. Porque de repente você fala bem assim, estou vindo na igreja, mas estou de boa. Aí quando fechar a igreja durante 4 meses, se fechar de novo, você vai ficar, saudade da igreja, mas eu nem vinha quando estava aberta. Porque o que deu de gente falando, que saudade da igreja, pastor. Enganar besta. Entendeu? Mas é necessário que nós tenhamos essa ousadia. E sabe o que eu entendo claramente nesse texto, nessa parte desse texto? Que Pedro, além de ser ousado, olha isso é profeta para a tua vida. Ele percebeu que era mais seguro estar ao lado de Jesus, no meio do mar, do que estar dentro do barco. Mas pastor, você falou semana passada que nós precisamos ter um barco. Mas se tiver o barco e não tiver Jesus, não adianta nada. Então é melhor você estar boiando lá, porque de repente você não sabe nadar, tem que boiar, com Jesus no meio do mar, do que você está dentro de um barco que está afundando. Então de repente você entrou num barco aí que você está afundando junto com a galera junto aí. Sai dele logo, vai para perto de Jesus. Mas é um pessoal da igreja. Irmão, deixa eu falar com você, na igreja tem trigo e tem joio, tá? Nem todo mundo está na igreja é crente não. Entendeu? Deixa eu usar um termo bem rasgado com vocês, porque vocês são tudo crentão, em nome de Jesus. Entendeu? Nem todo mundo está na igreja e presta, tá? Você não viu o que eu acabei de falar do Apocalipse, que o pastor ficou? Estou falando que os pastores aqui não prestam, não, pelo amor de Deus. Não posso jogar contra o meu próprio patrimônio, né? No meu aniversário? Pô, brincadeira, né? Mas, de repente você está num barco e está vendo que o barco está afundando. Está vendo que o barco está afundando. Está vendo que o barco está afundando. E Jesus está falando bem assim, vem que eu vou te levar para caminhar sobre as águas. Jesus, caminhar sobre as águas eu tenho um pouco de medo. Eu prefiro aqui ficar na minha vidinha mesmo, medíocre, fazendo aqui nada. Entendeu? Para com isso. Entendeu? Seja ousado. Vá para cima. Viva aquilo que Deus tem para você. Mas se for preciso caminhar sobre as águas, caminhe sobre as águas que Ele vai fazer você caminhar. Mas se não tiver como caminhar, tiver que voar, Ele vai fazer você voar. Se tiver que voar, tiver que rastejar, rasteja. Mas vá, chegue aonde Deus quer que você chegue. Raçuia bacandarás. Seja ousado, como Pedro foi. Porque muita gente fala, e eu vou falar aqui também, da parte que Pedro afundou. Mas irmão, ele andou. Nem ter sido 4 passinhos. Quem já deu 4 passos no mar aqui? Ninguém. De repente você não molha nem o pé com medo de se afogar na Praia da Costa aqui. Porque tem muita gente que é assim. Gente que vai na praia e volta sequinho. Nunca vi. Vai na praia, tem que se molhar, mano. Entendeu? Eu falo isso. Quando a gente vai, minha esposa, que a gente vai periodicamente. A cada 1 ano vai 2 vezes. Entendeu? Não é porque ela não gosta não, ela ama, e eu tenho que fazer isso mais com ela. Mas agora nós estamos com o bebezinho, mas daqui a pouco nós vamos voltar aí direto, meu amor. Mas tem que ir lá, tem que ir no mar. Mas tem gente que não quer, tem gente que não quer mergulhar.
Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, o primeiro elemento que eu vejo nesse texto, ousadia. Segunda coisa, vento forte. Diga, vento forte. Jesus, aquele tempo está certo? Tá. Mas é meu aniversário. Agora eu fiquei empolgado. Como é que vocês deram? Não pode fazer festa, aglomeração, essas coisas. Vamos ficar aqui até 10h30. Entendeu? Ganhamos um Vale Night hoje, né, amor? Vamos lá. Segunda coisa, vento forte. Pedro estava indo muito bem. Você imagina lá, Pedro? Pá. E olhando para os discípulos de vez em quando. Toma aí, ó. Pá. Vocês tudo aí passando mal e eu aqui, ó. David Copperfield e tal. Mas a palavra fala que um vento forte o amedrontou, o aterrorizou. E nós precisamos entender algumas coisas aqui sobre vento forte. Primeiro, discernimento dos ventos. Diga, discernimento. Sabe por quê? Porque tem o vento do Espírito, que é aquele que é top. Mas também tem um vento frio. Toda tempestade, a frieza da tempestade, o frio, tipo hoje ficou meio frio, não ficou? O frio não vem por causa da chuva, o frio não vem por causa das nuvens, o frio vem por causa de quê? Do vento, sabe? Isso é biologicamente provado, tá? Não estou falando merda aqui não, tá? Pelo menos eu li no Google. Se tem alguém que discorda, faz lá seu artigo lá, irmão. Entendeu? Mas o vento é carregado disso. E tem muita gente que na tempestade confunde o que é vento do Espírito e o que é vento frio. E tem muita gente que no tempo da tempestade vem esse vento frio e esfria o cara de todo quanto é jeito. Você está entendendo? Por isso que muita gente na tempestade para, porque o coração para de queimar. Por isso que hoje, infelizmente, dentro das igrejas, aqui não tem isso, em nome de Jesus, há muito divórcio. Sabe por quê? O casal passa por uma tempestade, aí vem um vento frio, esfria a relação, e aí eles querem separar. E deixa eu falar um negócio para você, divórcio, a palavra de Deus permite por causa da dureza do coração do homem em caso de adultério. Ou seja, se é por causa da dureza, é porque Deus não quer que divorcie. Estão entendendo o que eu estou falando? É porque tem muita gente enaltecendo divórcio de outros aí. Ah, nós não divorciamos, principalmente os famosinhos aí. Nós divorciamos, mas nós nos amamos. Se amasse, ficava casado. Se amasse, ficava junto. Ah, não, porque agora nós seremos grandes amigos. Ah, isso é demônio que juntou com outro demônio, gente. Que tem que converter, vai converter em nome de Jesus, amém? Amém? Mas isso não tem que ser exaltado não, tá? Divórcio, filho antes do casamento. Ah, mas então quer dizer que nós vamos rejeitar o filho? Vai falar besteira não, entendeu? Estou falando que essas coisas são coisas que não tem na palavra de Deus, são princípios. Então cuidado com os ventos. Então saiba discernir, vem um vento do Espírito, receba ele em nome de Jesus. Mas se vem um vento frio, que pode esfriar o teu coração, sai fora. Cuidado, tenha discernimento, muito cuidado com os ventos que tem aí. Ventos de doutrina, gente querendo ensinar coisa que não está na palavra de Deus. É sério. A pessoa às vezes lê muita palavra e começa a inventar coisas que não está ali. Toda vez que eu vou contar alguma coisa para vocês da Bíblia e eu quero fazer da minha linguagem, eu ainda falo com vocês, estou interpretando do meu jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, maldito é aquele que retirar ou colocar uma vírgula. Então tem gente que quer falar que a gente é o centro do coração de Deus, que nós somos leão, igual o leão da tribo de Judá. Para de show, mano. Entendeu? Então cuidado com isso, porque de repente você ouviu isso no teu coração, você ouviu isso no teu momento lá, e você pegou aquilo ali para você. Você pegou que a igreja não é importante. De repente você está me assistindo em casa aí, e você entendeu que agora é só igreja online, porque a modernidade chegou. Negativo. A palavra de Deus diz, não abandonei a vossa congregação, como é costume de alguns. Você está em casa porque você não teve como vir hoje, de repente teve algum impedimento, mas você está em casa porque abandonou a igreja, eu não tenho problema nenhum você sair da live aqui, tá? Não tem problema nenhum, porque eu falo aqui o que a palavra de Deus fala. Se fosse para falar coisinha bonitinha para ganhar povo, para ganhar gente na igreja, não estava com a igreja cheia, entendeu? Porque falar coisa boa, tem muita gente falando aí, entendeu? Eu venho falar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem coisa muito boa e tem coisa para alertar, entendeu? E se a verdade dói para você, é porque você não está acostumado a ouvir ela, entendeu? Então,
Hoje é meu aniversário, irmão. Deixa, entendeu? O que você não gostar, bota na caixinha do amor. Entendeu? Ah, deixa. Credo. Vai. Então, cuidado. Diga ao seu irmão assim, ó, cuidado. Fala, cuidado. Cuidado com os ventos. Tá? Então, esse discernimento. Uma outra coisa que aconteceu no texto. Diga comigo, ondas. Pedro também viu as ondas e ficou aterrorizado, com medo. Entenda uma coisa, filhos. As ondas irão causar dificuldade, mas as ondas não são a derrota. Elas são as batalhas dentro de uma guerra. Então as ondas vão ser vencidas, amém? E algo interessante sobre as ondas é o seguinte, que eu quero ministrar no teu coração. Quando você está no mar, quem já foi na praia aqui? Acho todo mundo, né? Quando a onda chega ao fim e ela bate lá na areia, o que acontece com o mar? O mar começa o quê? A puxar. Então se você está lá no meio do mar, quem gosta de cortar onda? Eu gosto muito de cortar onda, ficar cortando onda. Não é surfar não, tá? Ficar cortando onda. Entendeu? Surfar, nunca tentei não e não tenho interesse ainda não. Tentei uma vez só, irmão. A onda pegou, surfei direitinho, mas fui parar lá na areia, não tem aqueles capotes que toma? Entendeu? Eu podia fazer uma maceira de tanta areia que eu engoli. Aí, presta atenção. O mar faz o quê? Puxa. Então entenda uma coisa, profeta para a tua vida. Quando você passar pela onda, quando você vencer a onda, o mar te puxa para mais fundo. E olha uma coisa muito importante. Não tem quando o mar recua muito, puxa muito, quer dizer que a onda é muito maior, não é? Então quanto maior a onda que você atravessa e que você vence, mais fundo e mais profundo o Senhor vai te levar. Você está entendendo? Você conseguiu compreender? Então as ondas de uma tempestade, presta atenção, as ondas de uma tempestade não são para você parar, são para você cortá-las, vencê-las e ir para mais fundo. Não faça isso na praia, tá? Senão você vai morrer, entendeu? Estou falando espiritualmente falando. Deus quer te levar mais profundo. Deus quer te levar. Então, Marco, agora estou passando por uma tempestade. Marco, olha que tempestade, que prova. Irmão, quanto maior a prova, maior é a vitória. Todo grande avivamento, se você ler aquele livro Heróis da Fé, se você ler o livro Caçadores de Deus, livro sobre avivamento, você vai ver que todo grande avivamento, ele é precedido de um tempo muito caótico. Irmão, nós estamos num tempo caótico. Segura aí que pode estar pertinho da gente viver o avivamento. Basta você entrar nesse barco aí, mano. Entendeu? Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos inclua naquilo que Ele já está fazendo. Não é você que faz. Ele vai nos incluir naquilo que Ele está fazendo. Amém? Então as ondas são para ser vencidas. Vocês estão entendendo esses elementos aí? Amém? Eu preciso dar uma corrida aqui, porque eu não posso acabar muito tarde não. Falei brincando. Quarto, fé. Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, ele disse. Imprescindível para você vencer uma tempestade é a fé. Só com ela você vai ver a calmaria no meio das ondas. Deixa eu falar um negócio para você. O final da tempestade não deve ser visto no fim, ele deve ser visto no meio. Conseguiu entender? Você não vê a tempestade acabando quando ela acaba. Você que tem fé e crê no sobrenatural, você vê a tempestade acabando quando você está no meio dela. Então quando estiver no barco, tal, e onda, aquilo outro, a sua fé já está olhando lá para aquela calmaria, para a sombra, água fresca, para ficar tranquilo, tomando uma Coca-Cola ali, relaxando. O que é isso? Isso é fé. Isso é você crer nas coisas que você não vê. Você é maluco igual eu, você crê num cara que a gente não está vendo, que é Deus. Amém? Amém? E nós somos doidos juntos e acabou, mano. Eu creio que tem anjo ali, anjo aqui, anjo ali. E não tem problema nenhum. Mas você usou o quê? Eu usei a Bíblia. Eu cheiro muito a Bíblia. Entendeu? Eu uso a Bíblia. Não preciso usar droga, não preciso usar bebida, nada para poder viajar. Esse povo aí que viaja, acha que tem que viajar com droga, é enganado. Você não viu o cara que eu contei a história aqui? Que perdeu as 4 filhas e fez essa música? De repente outro se enveredar pela bebida, pelas drogas, para poder ter uma paz. Mas a paz só Ele que dá. Então diga comigo, eu preciso ter fé. Uma quinta coisa, sobrenatural.
O momento ótimo para você ver o sobrenatural de Deus é no meio da tempestade. Porque é no meio da tempestade que você precisa de Deus. Porque tem umas coisas da tempestade que você não consegue vencer, tá? Até um determinado lugar você consegue ir. Algumas ações você consegue fazer, mas tem coisas que só Deus faz. Diga, tem coisas que só Deus faz. Por isso que a gente canta aqui, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. A gente não canta isso porque, tipo assim, que a gente não quer fazer o trabalho de Deus, que a gente quer ficar de boa. Não, é porque a gente tem coisas que Deus só Deus consegue tirar. Só Deus abre o mar. Entendeu? Mas o momento da tempestade é o momento certo sobrenatural. Sabe por quê? Você imagina Jesus. Pensa comigo. É porque eu fico viajando na palavra. Jesus é muito louco, gente. Meu Deus, é muito doido. Jesus fala com os discípulos bem assim: ó, vai na frente, que eu vou me despedir da multidão aqui e vou dar uma chapada lá em cima. Vou cantar umas músicas lá. Aí os discípulos foram na frente. Aí os discípulos lá na tempestade. Aí Jesus, depois de orar, maluco, mano, fala bem assim: acho que eu vou lá ver os discípulos. Aí você devia pensar bem assim, aí Jesus vai falar: mas eu nem tenho barco, né? Eu vou caminhando mesmo, fazer a caminhada. Você de repente ri, não acha isso absurdo, porque você já leu na Bíblia, mas isso é absurdo, gente. Isso é sobrenatural. Porque se a palavra fala que eles estavam no meio do mar, Jesus foi teletransportado, ou ele corre muito, ou ele caminhou uma quantidade considerável. Eu estou falando sério. Eu imagino que ele foi teletransportado. Eu não sei, mas quando chegar lá em cima, eu vou perguntar ao senhor. A primeira coisa que eu vou perguntar é isso. Aí você vai perguntar coisa mais importante? Irmão, eu já vou estar lá. O importante é estar lá. Entendeu? Vamos perguntar: o que aconteceu naquela hora lá? Você correu? O que você fez? O que o senhor fez? O senhor chegou rápido? Porque chegou rápido demais. Você imagina? Porque se eu for Jesus, eu ia caminhando. Imagina, passando um golfinho assim. Passando a baleia. Opa! Pode vir, filha. E aí? E as ondas, batendo em Jesus. Uhul! Eu fico imaginando Jesus tipo Medina lá e tal. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Mas eu fico pensando. Por que eu fico pensando essas coisas? Porque isso não é natural. É sobrenatural. Então no tempo da tempestade é o tempo que vai aparecer coisas na tua vida. E Deus vai te dar coisas que você não imaginava. No tempo da luta, recebe isso aí nessa noite. No tempo da luta é tempo de Deus te dar a vitória que você não sonhava, que você nem pensava. Ei, no tempo da tempestade, quando o barco estiver afundando, é tempo do barco até afundar, mas você vai começar a caminhar sobre as águas. Ei, no tempo da tempestade é a hora que Ele vem e faz aquilo que você não pode fazer. Porque a palavra dele diz que Ele é o Deus do impossível. Entenda isso nessa noite, filhos. E para a gente fechar. Nossa, ensaiaram hoje, é porque é meu aniversário. Entendeu? Falamos sobre ousadia, vento forte, ondas, fé sobrenatural. Sexto, tripulantes. Como assim? Olha o texto. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Eu sei que eu falei semana passada, mas eu preciso falar de novo. A tempestade estava comendo solta. Onda para cá, onda para lá, tal, aquilo outro. Pedro foi caminhar no meio da água e a tempestade continuou. Vocês viram? O vento forte continuou, as ondas continuou, tanto que ele afundou. E ele pediu ajuda a Jesus. Jesus, me salva aqui, não salva a vida aqui não, estou sem colete. Na hora ele pediu. E a tempestade continuou. Mas aí a palavra fala o seguinte: e eles entraram no barco e o vento parou. Você não entendeu? Vou repetir. Eles não estão entendendo, meu amor. Estava acontecendo tudo. Imagina que essa é a sua vida aqui, ó. Perdendo isso, perdendo aquilo, acontecendo isso, uma luta aqui, uma luta ali, tá perdendo isso, aquilo, outro, tal. E você desesperado. E Jesus vem e só faz assim, ó. Entra na tua vida e acerta tudo.
Se você escolher Jesus para andar no seu barco, a tempestade vai ter onda, vai ter vento forte, vai ter maremoto, tsunami, não sei o que vai ter. Mas você vai vencer essa tempestade. Sabe por quê? Quando você está com Jesus, às vezes você nem precisa de barco, você nem precisa de remo, você nem precisa de colete. Porque Ele vai fazer você voar, vai te carregar no colo, vai fazer alguma coisa. Quando você se coloca nos pés dEle, entenda isso. Pode ser que você esteja passando uma tempestade hoje, uma provação hoje. Pode ser que já faça um tempo na tua vida que você está sendo provado, que você está vivendo algo muito ruim. E hoje nós falamos várias atitudes que você pode tomar para poder vencer essa tempestade de uma forma triunfante. Lembra da história de Jonas? Lembra? Dá para consertar no meio, tá? Ah, pastor, mas eu não me preparei e já estou vivendo essa tempestade há um tempo. Agora não tem jeito, eu vou perder mesmo. Não. Dá para consertar. Dá para acertar. Lembre-se, tem alegria na tempestade. Escolha ser mais que vencedor. Tenha ousadia, tenha fé, tenha discernimento. Vá mais profundo no seu relacionamento com Deus. Contemple o sobrenatural dele. E esteja sempre, diga sempre, do lado de Jesus. Fique de pé, por favor, filhos. Que você, se você não anotou, você deu até mole, mas depois vai sair no canal, veja essa mensagem de novo, para você anotar essas coisas. Se você vive muito tempestade na tua vida, coloque-se um quadro na sua sala. Estou falando da mensagem, estou falando da Bíblia. Coloca esses textos, para você ver o Deus que você serve. E sabe, eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Não estou não? Estou? Na semana passada eu falei que ia falar um negócio hoje. Eu acabei a mensagem falando bem assim: sabe por que Jesus dormia no barco? Lembra do texto anterior? Do outro texto, da outra tempestade, que Jesus já estava no barco. Sabe por que Jesus dormia? Vocês falaram, por quê? Aí eu falei, semana que vem, no mesmo canal e tal. Só que ninguém lembrou, então eu não vou falar. De presente de aniversário eu vou dar para vocês. A palavra diz em Marcos 4,38 assim: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Por que Jesus estava dormindo numa tempestade? Por que naquele turbilhão Jesus dormia? E eu quero que você receba isso na tua vida, porque a resposta é muito simples, mas profética e forte para você. Eu vou responder com outro texto. Sabe por que Jesus estava dormindo? Sabe por que quando tu estava batendo, o barco estava quase afundando, Lucas? Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque a palavra diz assim, 2 Timóteo 1,12: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi dado até aquele dia. Eu vou ler de novo. Porque sei em que tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Ei, presta atenção em mim aqui. Jesus não era um negacionista. Jesus não era um imprudente. Jesus não estava dormindo porque Ele não ligava para aquelas vidas. Jesus estava dormindo porque Ele sabia de quem Ele era filho. Quando você entende de quem você é filho, quando você entende quem é o teu pai, quando você entende que é o Jeová Rafá, que é o teu Deus, você dorme na tempestade. Xaradarabassore candarás. Ei, você é filho de Deus. Você tem essa identidade já.